hoje em dia tem muita coisa de harmonização, principalmente harmonização facial. Muita gente fala assim, eu não preciso de plástica, eu vou fazer harmonização. Eu falo que as duas coisas, elas vêm juntas, né? Legal. Tem paciente que vai precisar realmente fazer um procedimento minimamente invasivo, que não precisa fazer uma cirurgia, passar por um procedimento que precisa ter um downtime, que a gente chama, que é ter uma recuperação, se afastar um pouco do trabalho, que às vezes só com um procedimento menos invasivo, como a harmonização, consegue resolver. Agora, tem pacientes que, dependendo do grau de flacidez, de como o desejo, de expectativa de resultado que ele também tenha, às vezes é interessante fazer uma cirurgia plástica. Então, a cirurgia plástica, ela é um aliado. Eu falo que não é uma coisa de exclusão. Se eu fizer uma cirurgia plástica, eu não vou precisar fazer harmonização facial. Essa é uma coisa que muita gente pensa, né? Só que, na verdade, as coisas caminham juntas. Então, você faz uma cirurgia plástica, depois você vai ter que fazer uma manutenção daquilo. Porque se você não cuidar daquilo, ele começa a sofrer os efeitos do envelhecimento, né? Então, eu falo que são duas coisas que vêm juntas, mas a cirurgia plástica é para ter um resultado mais definitivo, ou pelo menos mais duradouro, que a gente chama, e, obviamente, para casos que são, às vezes, mais impactantes, tá? Então, eu falo que as duas coisas caminham juntas. Entendi. E para quem já ouviu falar, quem tem alguma coisa que incomoda, seja no rosto ou no corpo, quando que é o melhor momento? Quando que eu já posso ir até o seu consultório ou de algum cirurgião plástico? Tem idade para isso? Como funciona? Tá. Essa é uma ótima pergunta, Ulisses, porque muita gente tem dúvida de se, será que eu tenho idade para fazer uma cirurgia plástica? Então, são duas perguntas principais que a gente tem que fazer para o paciente na hora de saber se ele está na hora de fazer um procedimento cirúrgico ou não. Primeiro ele tem algum incômodo que ele se olha no espelho, se sente com autoestima diminuída, ou que acha que pode melhorar? Se ele tem essa queixa, esse incômodo, é um aspecto. E segundo, no exame físico, ele realmente apresenta essa alteração, às vezes como flacidez, como gordura localizada. Então, se ele tiver essas duas perguntas positivas, já dá para fazer um procedimento cirúrgico. Então, não existe uma idade limite e nem uma idade mínima para se fazer. Desde que, obviamente, o paciente tenha uma consciência. Às vezes, por exemplo, tem pacientes de 16 anos. Ontem mesmo eu atendi uma menina de 16 anos que tinha mama muito grandes. Isso causa um desconforto muito grande. Total, né? Peso, desconforto, dificuldade de usar roupa, dor nas costas. Então, como que eu vou falar para essa menina que é menor de idade que ela não pode fazer uma cirurgia? Na verdade, a gente vai avaliar se ela tem indicação psicologicamente, é uma paciente que já tem uma maturidade de entender como que vai ser um procedimento cirúrgico e obviamente, ter um desenvolvimento corporal finalizado, que normalmente a gente indica a cirurgia de mama depois de 3 anos da primeira menstruação. Então, essa menina tinha menstruado aos 9 anos, então ela já tinha quase 7 anos aí da primeira menstruação, a mama dela já estava preparada. Então, e psicologicamente também, ela foi acompanhada da mãe, a mãe estava ciente, é uma coisa que incomodava a menina. Então, já dá para fazer a cirurgia. E tem pacientes que têm 65 anos, por exemplo, que também têm o desejo de fazer um procedimento. Desde que esses pacientes tenham saúde, não tem problema disso. Tem toda uma bateria de exames, tem que estar capaz de fazer isso, né? Exatamente. Então, existe avaliação com o cardiologista que passa da lá da clínica, ele vai fazer o pré-operatório, existem exames laboratoriais, obviamente a história clínica diz muito disso, e obviamente o porte do procedimento. Claro que uma paciente de 65 anos, você não vai fazer uma cirurgia enorme, gigantesca, porque ela precisa ter... O organismo é diferente de um paciente que tem 30, 25. Então, tudo isso a gente pesa para poder fazer essa indicação, mas não tem uma idade de limite, desde que a paciente tenha saúde e maturidade psicológica para entender o pós do procedimento, que exige cuidados, né? Então, tudo isso é importante na hora de definir. Não, faz todo sentido. E quem procura a cirurgia plástica, na sua grande maioria, são mulheres, os homens também estão procurando bastante. Também? Assim, 95% é o público feminino, né? A mulher, eu acho que primeiro que por razões culturais, né? A mulher sempre se cuidou mais, elas também são um pouco mais inseguras, né? A gente, homem, a gente às vezes tem uma coisinha ou outra, tem uma barriguinha, tem uma coisinha. Então a gente tem uma autoestima às vezes um pouco melhor e não se incomoda tanto. A mulherada às vezes acaba culturalmente procurando, se incomodando mais, até porque as mulheres elas têm filhos, né? E isso muda muito a composição corporal dela. Sente que a mama mudou, caiu, a barriga gerou flacidez, você vê acúmulo de gordura. Então ela se olha no espelho depois da gestação e ela não se reconhece. Ela fala, pô, mas essa não sou eu era super bem e tal. Então a gente, homem, a gente é mais tranquilo, a gente não vai ficar grávido, né? Então a chance da gente ter uma alteração corporal que incomode a gente é menor. Porém, ultimamente está tendo uma procura maior de homens, realmente. Então, em geral, os homens eles procuram mais por rinoplastia, blefaroplastia. Hoje está tendo uma procura até maior por lipoaspiração, mas o público feminino é 95% da procura ainda.